Oi, tudo bem? Então, em janeiro desse ano, Deus me deu algumas missões e eu me enrolei, mas estou aqui para cumprir a primeira delas. A missão que Deus me deu, ele usou o texto lá de Atos 8, onde Felipe tá andando por uma estrada e ele vê um eunuco no rei numa carruagem, lendo o texto de Isaías, e ele vai até o eunuco e pergunta se o eunuco queria que ele ajudasse a entender, né, aquele texto. E aí Deus falou que era para eu compartilhar alguns textos da Bíblia e explicar, né, o que Deus tinha me falado sobre o texto, para como ali Felipe ajudou o eunuco, né, talvez ajudar vocês a entender algumas coisas da Bíblia. Eu não sou teóloga, mas eu caminhei com Deus há um tempo e, para falar a verdade, a maioria das coisas que eu sei são coisas que ele mesmo me falou, ou coisas que eu tenho visto em livros ou em pregações durante os anos. Mas vamos lá, né? O primeiro texto que eu vou compartilhar é o meu favorito, que é o Salmo 119. 139, na verdade. Ele é muito meu favorito porque ele fala sobre a onipotência de Deus, a onipresença de Deus. E ele fala muito sobre os planos de Deus para nós. Então, como eu ainda tenho um coração que ele é um pouco ansioso, esse texto sempre me trouxe muita paz. E eu acho que para começar, o mais bonito desse texto é que ele é uma visão do salmista, ele é um salmo de Davi. E aqui, Davi, ele tem uma revelação da presença de Deus na vida dele. E ele começa a falar sobre essa presença. E eu acho que essa revelação de que Deus está sempre conosco, e essa revelação de como Deus ele se importa de estar o tempo inteiro conosco, nos traz muitas chaves para viver a vida de uma maneira bem mais confortável. Então vamos começar a ler aqui. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha boca, e tu, Senhor, já conhece. Me cerca por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado que não posso atingir. Aqui o salmista, ele fala assim, que Deus já sabe de tudo. Antes da palavra sair da boca dele, Deus já sabe. E que Deus conhece os pensamentos, conhece o andar dele, conhece o falar. E que a mão de Deus o cerca por todos os lados. Eu acho que isso é de extrema importância para nossa vida. Saber que não tem nada que vai nos afastar de Deus. Porque Deus já sabe o que a gente vai pensar, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer. Mas mesmo sabendo, mesmo conhecendo aquele pensamento que ninguém conhece, que nós temos, mesmo conhecendo as nossas fraquezas, mesmo conhecendo tudo, Deus escolhe estar o tempo inteiro. E aqui ele fala que a mão de Deus está ao redor dele o tempo inteiro. Que é porque a gente fala que Deus, né, é onipotente, onipresente, mas eu acho que a gente não vive com essa revelação de que Deus está o tempo inteiro ao meu redor. E eu acho que essa revelação, essa consciência, para mais profundo, muda os nossos dias, saber que o tempo inteiro nós não estamos sozinhos, mas temos um Deus que nos conhece, que nunca vai se afastar de nós, e que escolhe ter a mão dele o tempo inteiro ao nosso redor. E aí ele fala aqui que esse conhecimento é tão elevado que ele não consegue nem atingir. E eu acho que a gente se pega o tempo inteiro nesse, né? De que o amor de Deus, ele é tão grande, que Deus é tão presente, é tão amigo, é tão amoroso, que a gente não consegue nem compreender. O cérebro às vezes dá um tilt, assim, de tão poderoso que é a presença de Deus ao nosso redor o tempo inteiro. E ele continua ali no 7. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço da minha cama o mais profundo abismo, lá o Senhor estará. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me sustentará. Se eu digo as trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará de noite. Até as próprias trevas não te são escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. E aqui o salmista reconhece
que por mais que ele tente fugir, mas que ele vá lá no alto céu, no mais profundo mar, no mais profundo abismo, ou uma frase que fala muito comigo, ainda que faça da minha cama o inferno, né? Ou ainda que, no sentido assim, de ainda que eu esteja numa tristeza profunda, que eu faça ali da minha cama, do lugar onde eu estou, né? Aquele lugar que para os cristãos é o pior do mundo, que é o inferno, né? Ainda que eu faça, traga toda essa atmosfera de dor, de tristeza, de tormento para minha cama, para onde eu estou. Mesmo nessas circunstâncias, Deus ali está. E eu sou melancólica, né? E aí eu lembro que algumas vezes acordo meio assim, meio triste, meio assim, por nada específico. Mas às vezes eu não abro a cortina e é um blackout. E aí eu noto que mesmo com o blackout fechado, sempre tem um lugar em que a luz do sol consegue passar. E parece que esse lugar, ela sempre chega na minha cama, onde eu tô. E aí eu sempre lembro desse versículo, que ainda que eu faça da minha cama, desse meu lugar, um lugar de dor intensa, Deus ainda assim me alcança, porque eu vejo aquele feixe de luz entrar na escuridão desse quarto com blackout, com tudo fechado. E eu sempre lembro, quando a luz entra, que Deus tá ali. E é muito engraçado, porque quando esse feixe de luz entra, parece que ele vai tomando o espaço da escuridão, igual diz nesse versículo 12 aqui, ó. Porque as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Então, quando Deus entra, ele simplesmente elimina as trevas. Ele simplesmente elimina as trevas, inclusive essas trevas que nós mesmos, né, às vezes cultivamos, como a tristeza, como a ansiedade, no sentido de que elas vêm, mas a gente acaba abraçando e aumentando ela, mas quando Deus invade a nossa vida e quando a gente toma consciência de que Deus tá nesse lugar, trazendo à luz essas trevas todas, elas vão diminuindo. E me chama muita atenção aqui também, né, que ele fala assim, se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins do mares, ainda assim a tua mão me guiará. Então, por mais que eu tome a minha direção, por mais que eu vá no sentido que eu queira ir, Deus ainda assim vai me guiar. E eu lembro muito de Elias, quando ele é ameaçado por Jezabel e ele sai andando, né, por 40 dias. E mesmo nesses 40 dias que ele estava indo para uma direção que Deus não tinha mandado ele ir, Deus dá sustento, né? Manda os corvos ali, dá pão para ele e manda descanso para ele. E então, assim, mesmo que a gente esteja indo numa direção errada, Deus vai conosco e ele cuida de nós nesse caminho. E continuando no 13, pois tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E essa parte é uma das minhas favoritas de toda a Bíblia, porque mostra como Deus nos desejou. Deus nos desejou tanto, e Davi sabia o quanto ele tinha sido desejado, a ponto de dizer que Deus via os ossos deles enquanto os ossos ainda estavam sendo formados no ventre da mãe dele. A gente sabe, né, que Davi teve ali alguns pontos da história dele de marcados por rejeição, tanto que quando Samuel chega na casa dele, o pai dele nem chama ele pra ir jantar, ele tá pra ir, né, fazer ali, comer junto com o profeta, ele tava lá no campo. Às vezes, assim, ele tem essa revelação de que Deus o desejava a ponto de olhar ele enquanto ele ainda estava sendo formado no ventre da mãe. Enquanto ele ainda não era nada, era só uma substância informe, ou seja, ele não era nada ainda. Nada para esse mundo, ele ainda não era rei, ele ainda não era salmista, ele ainda não era poderoso, guerreiro, ele não era sábio, ele não era nada, ele era uma substância informe. Deus já desejava e Deus escreveu todos os dias dele. E isso, assim, me traz muita paz, porque, né, quando a gente anda em ansiedade, esse medo da mãe, ele é muito presente. Então, sabe que Deus já escreveu na sua infinita bondade, sabendo que, né, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ele escreveu dentro desse contexto de bondade, de perfeição e de ser agradável todos os meus dias. Eu sei que se eu entregar minha vida para Ele e confiar nele e
Pedir pra Jesus ser o guia dos meus dias. Vai ficar tudo bem. Eu vou ter aflições, eu vou ter dificuldades, porque a Bíblia fala isso também. Mas eu tenho essa garantia de que todos os meus dias foram escritos por um pai que é bom. E isso me traz muita paz, e isso acho que tira muitos gatilhos, assim, da minha vida. E eu gosto muito, esse é um dos meus versículos favoritos, assim, da vida. Eu leio ele quase todos os dias. E aqui no 17, né, Davi fala que os pensamentos de Deus são muito preciosos para ele. E quão grande é a soma dos pensamentos de Deus, que se contasse todos eles, seriam como grãos de areia. Quando acorda, e ele tem a consciência de que quando ele acorda, Deus está com ele. No 19 ele fala: como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti e contra os teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezam os que se levantaram contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. E eu amo muito essa parte final do Salmo, porque Davi fala que os inimigos de Deus são os inimigos dele. E aí aqui, eu acho que Davi traz essa convicção, assim, de amor profundo, dizendo: Deus, se ele é teu inimigo, também é meu inimigo. Então, se o Senhor quer destruir esses inimigos, eu também vou. E isso pra mim é uma prova de amor muito profunda de Davi com Deus, porque eu, por exemplo, não gosto, né, que alguém se levante contra as minhas amigas ou contra alguém que eu amo. Realmente fico muito brava. E vendo Davi dedicar esse amor a Deus, eu acho que ele declara assim: Deus, o Senhor é meu amigo, o Senhor faz parte da minha vida, o Senhor é tudo pra mim, e se o Senhor não gostar de alguém, eu também não vou gostar. Então você vê um salmo que traz a revelação, né, de quem Deus é, de quanto Deus nos ama, de quanto Deus cuida de nós. E que ao mesmo tempo Davi reconhece esse cuidado, esse amor, e fala: Deus, por todo esse cuidado, por tudo isso que o Senhor dedica a mim, eu sou teu. E tudo que o Senhor não gosta, eu também não gosto. E tudo que o Senhor quer destruir, eu também vou destruir. Então é um amor que Davi recebe muito de Deus, e Davi também dá muito pra Deus. E isso é muito profundo, porque fora Davi, né, e Jesus, eu só vejo isso em Maria de Betânia, que ela também, né, entrega muito pra Jesus. E ela reconhece muito o que Jesus fazia na vida dela quando Jesus ressuscita Lázaro. Então eu vejo esse mesmo coração de adorador de Davi e de Maria, que é o que eu também quero ter, né? A partir dessa revelação de quanto Deus me ama, de quanto Deus está comigo e quanto Ele planejou todos os meus dias para que eu vivesse em segurança. E aí no 23... tá ali: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E aí que o Davi pede aqui, que Deus o sonde e que o Senhor conheça o coração dele, que o Senhor prove o coração dele e que o Senhor conheça os pensamentos dele e que o Senhor veja se há algo mal nele e que guie pelo caminho eterno. O que Davi tá falando aqui? Deus, endireita as minhas veredas. Deus, me prova pra ver se meu amor pelo Senhor é verdadeiro. Conhece os meus pensamentos. E sonda se há algum caminho mal. Mas depois que o Senhor sondar e ver as minhas intenções e ver tudo isso, Deus, me guia pelo caminho eterno. Ou seja, Deus, conserta meu coração se tiver algo errado. Deus, me transforma para que eu possa continuar vivendo essa vida com o Senhor. E é isso. Espero que Deus, Espírito Santo, revele coisas a vocês a partir desse versículo. Espero que vocês também leiam esse versículo sozinhos e que Deus fale muito com vocês e que assim como é o meu favorito, que sempre traz luz ao meu coração, que possa trazer a vocês também. E é isso, um beijo, que Deus nos abençoe.